Muito bem, vamos lá. Olha só, a Croizinha trouxe aí uma informação perigosa, hein? Que não vai ter revolução. Ih, rapaz, bora ver. Radical. A revolução vem aí? Ó, trilha sonora do universo do Felipe No Crepe. penúltimo Fred episódio de Crepe. vídeos Peraí. Não, é Meteoro não? Como é que é? Farol Brasil? Eu ia falar Meteoro. Farol Brasil. Olha aí, rapaz. roteirizados deste canal, tratamos dos marxistas-leninistas de vanguarda, que se propuseram a construir frentes de massa. Agora vem aí a segunda temporada. Não é quarta. A segunda temporada. Ela tá na cozinha, né? A bancada da esquerda radical. Novos protagonistas, novos cenários, novos rachas. A estética muda, mas ainda permanece o mesmo tema. É essa a verdadeira esquerda radical? Ou melhor, é essa a verdadeira esquerda? No Twitter, parece que não. O apedrejamento vem de todos os lados. Petista, direitista, o petista, crepista, que na falta do que criticar mete um não gostei do nome. Será que o rótulo de esquerda radical ou foco excessivo nele não impede uma apreciação maior por parte do público em relação ao conjunto de propostas que está colocado ali? Carlos Investe Com certeza. 01 disse o seguinte: salário para os membros da esquerda radical com mandato. Vejam que bacana. O salário bruto, subsídio mensal, de um deputado federal é de R$ 46.366,19. Vamos ver a verba do gabinete. Lembrando, são socialistas. R$ 165.806,07. Este é o valor da verba de gabinete. Vírgula, R$ 41.600. Ô, cotão. Carlos, prometa. Prometa. Sabe o que ninguém aguenta mais, Carlos? O quê? A campanha de IA do Humberto Matos. E sabe o que Mentira. Tem uma campanha de Adalberto Matos, não acredito. Meu Deus, Humberto Matos tá fazendo um chat GPT campanha? Meu Deus. ninguém aguenta mais ainda? A polêmica sobre a campanha de IA do Humberto Matos. Centelha petista disse: com a bancada da esquerda radical, o Brasil agora muda. Centelha petista, não. É com ninguém soltando a mão de ninguém que o Brasil vai mudar. Ei, Inclusive, o país é um clássico. morango e não uma laranja. Até a revista Oeste comentou. Parlamentares ligados ao PSOL e ao PT anunciaram a criação da Esquerda Radical, grupo que pretende unificar a atuação da esquerda em defesa de pautas socialistas e ampliar o enfrentamento à direita e à extrema-direita. Foram até respeitosos. Até pareceu jornalismo. Mas do que se trata essa comoção pública? A segunda coisa mais falada nas trincheiras do Twitter, perdendo apenas para a derrota tristíssima do Brasil para a Noruega e do barraco do Neymar fazendo seu último pênalti em uma Copa do Mundo. Bom, acontece que no dia do aniversário de Glauber Braga, dia 2 de julho, o deputado ganhou de presente um grande debate sobre revogar ou não a sua carteirinha de esquerda. Coisa inédita na internet. Mas o critério tem sido bem difuso para definir quem pode ser digno deste grande título, assim como para quem deveria ou não ter tido um gol anulado na Copa do Mundo. Esse critério varia amplamente em um espectro que engloba desde fazer o L no primeiro turno, passando pelo radicalismo do voto nulo de Nildo Orives, até chegar a ser tão de esquerda, mas tão de esquerda que dá a volta e cai nos braços do PL. Mas por que essa comoção? Bom, Glauber e outros deputados e candidatos de diversos estados brasileiros apresentaram uma proposta de governo que visa unir uma ala da esquerda crítica às políticas neoliberais do governo atual. Mas Caralho, os cara, a nova onda do esquerdismo é como é que a gente vai se descolar do Lula, né? Rapaz. Cara, ó, eu tô percebendo aqui, ó, me parece que esse último mandato do Lula aí vai ser todo mundo, não, porque o Lula é mau. O Lula é mau. Vão tirar a máscara do vilão e vai ser o Lula. falou em unir. Um trotskista incomoda muita gente. Dois trotskistas incomodam muito mais. Três trotskistas e... rachou? Nomes como de Glauber Braga, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona e Jones Manuel assinaram um manifesto que pretende enfrentar o neoliberalismo, a desigualdade e a expoliação do país.
É exatamente isso que tá escrito lá. Espoliação. O que é espoliação? Não sei. Mas eu aposto que todo mundo, tirando eu, deve saber. Porque este é um documento destinado ao povo brasileiro. Resumindo, eles lançaram um manifesto, um plano de governo. Os 10 pontos do documento abordam medidas econômicas a serem implementadas imediatamente, bem como estratégias para um futuro em que essas medidas já teriam progredido. Então, vamos ler juntinhos aqui os 10 pontos do programa? Vamos! 1. Revogar o novo teto de gastos e instituir o regime de planejamento orçamentário por metas sociais, ambientais e de soberania. Peraí. Então. Deixa eu concluir. 2. Revogar a contra-reforma trabalhista e reorganizar direitos, jornada e renda. Vem aí a contra da contra-reforma. Lembra quando Michel Temer disse que ia desburocratizar a contratação para gerar mais empregos e agora todo mundo é MEI, mesmo sendo na prática CLT, só que sem a parte dos direitos? 3. Revogar a contra-reforma da Previdência e reconstruir a proteção social. Lembra também quando Michel Temer também disse que o Brasil ia quebrar e por isso precisava aumentar o tempo de contribuição? E agora, por causa disso, seu tio que vai completar 65 anos ainda está trabalhando? 4. Acabar com a autonomia do Banco Central, combater o endividamento ilegítimo das famílias e reorganizar juros, crédito, câmbio e capitais. Inclusive, dentro desse ponto 4 aqui, está auditar, recalcular e renegociar a dívida dos estados e municípios com a União. Desculpa, Maria Lúcia Fatorelli, mas não foi dessa vez que a dívida pública vai ser auditada. 5. Reduzir a carga tributária paga pelos mais pobres e tributar a renda e a riqueza dos mais ricos nos padrões internacionais. Esse ponto eu acho que eu nem preciso explicar, né? Tem que tributar jatinho ao invés de Celta. 6. Reverter a desindustrialização e construir o Sistema Nacional Verde e Soberano de Inovação. 7. Reestatizar setores estratégicos, garantir a soberania energética e criar a Terrabras. Basicamente, isso significa não vender os nossos minérios a preço de banana, né? Assim, não ser trouxa e tal, né? Deixar que a Noruega só foda a gente no futebol mesmo. É pedir muito? 8. Garantir comida barata com reforma agrária, Conab forte e regulação de preços. Reforma agrária, né? A pauta ultracomunista, perigosona e darkzeira, que foi aplicada só em todos os países capitalistas desenvolvidos do mundo. 9. Substituir o Programa Nacional de Desestatização e o processo de privatização nos estados e municípios por um Programa Nacional de Reestatização coordenado pelo governo federal. Porra, não é possível que não tenha um marketing dessa galera não, porra, pra poder escrever isso aqui direito, pô. Caramba, os caras não conseguem fazer... Escreve isso aqui de um jeito legal, porra. Inclusive, queria falar uma coisa aqui, que esse vídeo demorou pra sair porque eu fiquei sem luz por 2 dias seguidos. Obrigada, Neo Energia, pelo ótimo serviço prestado e privatizado. E 10. Rejeitar o acordo Mercosul-União Europeia e reconstruir a soberania comercial. Porque o sonho de todo brasileiro é comprar um Peugeot barato, sem imposto de importação. Certo? Errado. Parece razoável, certo? Errado. Isso é reformismo? É o que diria um médio. Eu imagino você chegando pra Mao Zedong e dizendo assim: Mao, você é um maldito reformista, ó. O que me faz levantar uma questão nova, graças a Deus, uma questão nunca sequer debatida antes, além de umas 5.000 vezes desde Lenin pra cá. Que questão é essa? Comunista pode disputar a eleição? E se for pra disputar, não pode. É pra ganhar ou é pra brincar? E se ganhar, vai ter ou não vai ter piscina? Esse é o dilema que já estava colocado lá no início do século XX por Lenin, quando foi debater com o que ele chamou de esquerdistas. Não, gente, esquerdista não é quem não vai fazer o L no primeiro turno. Não é! Inclusive, já tô aqui declarando meu voto, Samara Martins. Esquerdista, pra Lenin, é tipo o Dado Dolabella falando pro João Gordo que ele... Mas tu sabia, ô Cloizinha, tu sabia que a Samara Martins falou aí que esse negócio de internet aí onde tu trabalha, esse negócio aí de internet... Não desinvesti muito, não. Traiu o movimento. Sim, eu sou o demônio no seu ombro. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? É um movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cara cu, punk, velho. Mas velho. idiota, cara. O cara é tão de esquerda, mas tão de esquerda, que se recusa a validar o instrumento eleitoral burguês.
Esse que, por sua vez, é o instrumento de expoliação do povo. Expoliação do povo, mesmo que seja para usar do espaço como meio de construção revolucionário. Mas esteja dito que sim, se disputa eleição. Então você precisa apresentar um programa para a população, certo? Mas que programa seria esse? Vai ser na base do confia? Vai ser na base do... Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Quero saber da sua alternativa, qual é? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua. Porque problemas atuais requerem respostas atuais. Não dá para dizer para a mãe que precisa deixar o filho na creche para trabalhar hoje, que depois da revolução vai ter creche. Eu acho que a gente está acertado nisso, né? Mesmo que você considere que não se deve gerir o capitalismo, é preciso juntar forças para superá-lo. E se você não disputa eleição para valer, como que você vai medir a penetração no seu discurso no meio do povo? Lá ela. Ah, Cro, a gente tá vendendo bastante jornal e tomando sindicatos por aí. Com todo respeito. Não é possível que esse sucesso todo não elege um reformistinha safado na Câmara de Vereadores. E Dito isso, percebe como é importante ter um programa para apresentar para as pessoas? Mas Eduardo Rodrigues, flechinha, bandeira vermelha, bandeira LGBT, acha que tá pouco revolucionário o texto. Porque aparentemente para Eduardo, expoliação do povo não foi o suficiente. Nenhuma crítica ao Lula? Eu não vi. Os caras no Twitter querem ler num projeto de governo ditadura do proletariado, fim da burguesia, enquanto a gente tem que 38% da população é a favor de privatização. 14% não sabe a respeito e 3% tem até amigos que são. E como tudo que é de centro pende para a direita, no total são 57% dos brasileiros que estão ao lado das privatizações. É esse o cenário. E no Congresso é terra arrasada. Veja, sendo extremamente generosa com o termo esquerda, de 513 deputados, nós temos 130. E olha, nesse número eu tô botando a Tabata Amaral. No Senado, Por quê? ainda muito generosa com o termo, temos 5 senadores de esquerda eleitos, no total de 27 na última eleição. Gente, eu sei que é difícil de aceitar, mas um comunista eleito, como disse o nosso querido crítico de direita do Twitter, Carlos Investe, é um comunista com 200 mil a mais por mês de verba. E sabe o que é 200 mil por mês? Cadê minha caneta? Tomando R$5 como preço médio de fabricação por unidade, são 40 mil mamadeiras de piroca por mês. Dá pra gravar mais ou menos uns 4 minutos do filme Dark Horse, o que é mais do que suficiente pra falar dos feitos de Bolsonaro até aqui. É mamadeira de piroca o suficiente para comportar todo o leite condensado que foi comprado para o exército brasileiro no governo Bolsonaro, acabando assim com a polarização política e o desperdício, que é um problema que assola as famílias brasileiras na hora do almoço. Dá para reindustrializar o Brasil com mamadeira de piroca, porque se combinar direitinho, todo mundo mama. E aí, pensando nesse cenário, vai precisar de transporte para distribuir o produto para todo o país. Então, já mete os trem-bala na mira do planejamento. E aí, com o trem-bala vem o quê? A possibilidade de ver o seu crushzinho que mora em outro estado sem ter que pegar 2 dias de busão. Aí fica bom até para os red pill, porque isso vai girar a economia do mercado sexual, onde a oferta estará maior. E com o aumento da quantidade de homens disponíveis, o incel vai ter mais um motivo que não ele mesmo para culpar a sua falta de sucesso em se relacionar amorosamente. Porque assim como o CNU, a competição agora é nacional. Glenda, você que é do conciliacionismo de gênero aí, mas queria que o Jones fosse preso, tô apresentando uma ideia aqui que fique boa pra todo mundo, sabe? Esse programa de 10 pontos é revolucionário? Não, é claro que não, porra. Não, gente. Não se faz revolução através de voto, inclusive. Mas ele toca em várias questões que ninguém tá querendo tocar hoje na esquerda hegemônica. Que força política hoje defende revogar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência? Que força política hoje defende a reestatização da Eletrobras e da Vale? Nem vem Tamir, porque o Ciro não falou de reestatização da Vale,
E E em 2022 estava elogiando privatização de telefonia, que é a marca maior de discurso privatista bublé. Eu fui a favor da privatização da telefonia. Então, assim, a gente não vota pela Revolução Brasileira. Mas até lá, tem coisa que tá naquele manifesto que hoje sequer está colocado no debate público. E que são consenso para boa parte da esquerda radical. Reverter privatizações, taxar grandes fortunas, revogar o teto de gastos, medidas práticas possíveis até numa democracia burguesa que a gente concorda que vai fazer bem para todo mundo. E aí, sobre quem é a verdadeira esquerda, ou o que é a verdadeira esquerda, ou se é de esquerda o suficientemente para agradar Eduardo Flechinha, tem gente que acha que a vida real é uma eleição de DCE, né? E quem usar mais palavra de ordem tá apto a liderar a vanguarda revolucionária. Não é que são discordâncias desimportantes, mas dentro do que a gente concorda, o que tá naquele documento é um bom passo à frente. Mas tem gente levando como meta pessoal acabar com certas candidaturas, por mais que haja mais concordância que discordância entre as partes envolvidas. Houve resistências dentro do PSOL à sua filiação? Muitas. Inclusive o Guilherme Boulos esteve faz um mês mais ou menos lá em Recife, e aí num jantar que estava lá, ele saiu dizendo para todo mundo que estava nesse jantar que uma das tarefas fundamentais dele na conjuntura era garantir a minha derrota eleitoral. E aí eu pensei, o mundo tá muito tranquilo, né? Enquanto a direita se extrema, aqui é a minha esquerda, né? Enquanto a direita se extrema e puxa a janela de Overton cada vez mais à direita, é importante ter quem faça o contraponto e volte a pautar questões que a esquerda hegemônica parece ter desistido. Eu sei que o documento não é perfeito e nem tudo que é necessário está colocado ali. Por isso aqui eu trouxe uma lista de coisas que eu espero ver na atualização. Lista de coisas que eu espero ver na próxima atualização do manifesto de 10 pontos. Por exemplo, infelizmente, o documento não aborda a questão do funk paulista, que, assim como disse o pensador Pastor, do Brochada Sinistra, O funk paulista, ele é um braço do neoliberalismo na América Latina. também não se encontra no programa nenhuma diretriz a respeito da não monogamia, que é uma questão importantíssima no cenário da esquerda brasileira hoje. Uma pergunta que eu recebo direto dos meus ouvintes é se eu, como esquerdista, preciso ou não aderir ao movimento. Esse movimento que Giovana Fagundes está na vanguarda, diga-se de passagem. A gente precisa dar esse reconhecimento para essa mulher. Lutou bravamente. A monogamia é a principal causa do feminicídio. Uma outra questão é a respeito dos pastores de esquerda. Que é esse? Qual é o limite? Também há de se discutir, Luíde, chama ou não chama de camarada? Ser católico e comunista, pode ou não pode? As piscinas, vai ter ou não vai ter? A cinefilia vai ser proibida quando? Até que data é permitido usar a camisa do Brasil sem ser de direita? Essas questões não foram abordadas. Há também de se anexar um glossário de termos e frases que podem ou não ser usadas por esquerdistas. Por exemplo, se utilizar o termo Manic Pixie Dream Girl não ironicamente é exílio ou prisão perpétua? Comentar, que você tá falando? mais entre nós, guerra aos senhores, em qualquer vídeo de esquerda no Instagram, deve vir que nem no cigarro com você broxa de aviso embaixo? Essas e outras coisas que infelizmente passaram batido, mas a gente fica aí no aguardo de que na próxima edição adicionem algo sobre o que foi levantado. Tá? Mas eu queria aproveitar que vocês estão vendo o vídeo até aqui e divulgar o Movimento Vida, Valor Imediato de Dignidade Alimentícia, encabeçado pela minha amiga Nath Avelar, que propõe a criação de um Fundo Nacional de Garantia de Pensão Alimentícia. O que isso faz? Sabe quando o genitor não paga a pensão? Em casos como esse, em que os genitores não paguem a pensão, essa falta seja coberta pelo Estado, criando uma dívida do genitor com o Estado ao invés de com a mãe. Esse valor ficaria em forma de dívida ativa, obrigando o desquerido a pagar o que deve e não deixar a criança desamparada nesse meio tempo. Hoje, o pai que não paga pensão por mais de 3 meses pode sim ser preso, mas isso não garante que ele vá pagar o que deve. Enquanto isso, a criança e a mãe precisam se virar para comer, morar e trabalhar. Então, eu peço para você que viu até aqui, que dê uma olhada no perfil @dignidade.alimentícia para saber. Inclusive, eu não teria um dado disso não? Tipo assim, quantos % de pais que ao serem presos
pagam a dívida. Deve ter um número sobre isso, entendeu? Saber mais sobre essa proposta e apoiar para chegar em quem precisa. E bom, esses são os meus 10 centavos sobre o assunto. Se faz sentido para você, divulga o programa dos camaradas, deixa sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo roteirizado que eu não sei quando vai sair. E se você acha que o vídeo não foi de esquerda o suficiente, vai se conheça Samara Martins, pré-candidata à presidência da República e socialista pela Unidade Popular, também conhecida como UP. Tchau! Mas esse negócio de internet aí, não gasto muito meu tempo com isso, não. Droga. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta também. Beijo e tchau, obrigado.